Olá, estamos juntos mais uma vez aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário, levando até você informação e prestação de serviço. Hoje vamos falar sobre vestibulares. Os vestibulares estão aí, batendo na porta e, claro, isso gera todo um clima de expectativa, não só nos vestibulandos, mas nos familiares. Nós vamos falar sobre os vestibulares especificamente, tem também o Enem, importante a gente frisar, e conhecer um pouco mais, falar um pouco mais sobre a rotina de um dos colégios mais tradicionais aqui da região do Grande ABC. Eu falo do Singular, e no caso do sistema vestibular, Singular Anglo. O diretor de vestibulares é o Paulo Roberto de Francisco, que nos visita aqui na RDTV. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, boa tarde. Bom recebê-lo aqui, boa tarde. Eu falei de vestibular, eu falei de Enem. Quero deixar já avisado aqui que no final dessa entrevista o Paulo vai dar algumas dicas para você que vai prestar. Não vou dar o gabarito, não. Algumas dicas para você que vai prestar o Enem, então fique por aí. Aliás, já faz parte do sistema, do Singular Anglo, essa orientação, esse estímulo aí com dicas para que as pessoas elas tenham uma boa base, seja para o vestibular, mesmo para o Enem, que não deixa de ser um primeiro vestibular. Sim. Hoje é um grande vestibular, o maior vestibular do Brasil. Na verdade, tanto em termos de ensino regular, ensino médio, como de vestibulares, mas principalmente na área de vestibulares do cursinho, acho que a expectativa do aluno ao procurar um cursinho é que essa instituição aumente sua chance de passar. De aprovação. Então, ensinar é obrigação. A gente sabe que quanto mais o aluno estiver preparado, quanto melhor estiver preparado, maior será a probabilidade dele passar. Mas tem outros fatores que influem. Por exemplo, o desempenho na hora da prova. Essas provas são muito desgastantes, são desumanas, são provas de 5 horas. Essa primeira prova do Enem, 5 horas e meia. 5 horas e meia ficar sentado lá, produzindo, sabendo que está decidindo a vida, não é brincadeira. Tem que treinar. 17 anos. Tem que treinar, como qualquer esporte. Você não sai daí praticando, você tem que treinar muito. Isso a gente tem que fazer. A gente tem que cuidar do lado emocional do aluno, até conselhos no aspecto físico, energético, porque o aluno tem que chegar lá naquele dia com uma força, com uma vontade de esmagar o adversário, com toda a força do mundo. É a autoconfiança. Autoconfiança. Então, tudo isso daí faz parte do preparo. Muitos pensam que cursinho é aquele monte de aulas de professores malucos, professores engraçados e só isso. Não. Isso é importante até, mas tem muito mais além disso. É aquela história, brincando, você vai falar verdades que vão ser muito produtivas na hora da prova. Então, Gustavo, muitos nos perguntam, mas qual é a receita para passar no vestibular? A receita para passar no vestibular é saber conciliar tudo isso daí, e aumentando lidar com essa pressão. Isso. Às vezes a pressão é externa, mas também a própria cobrança do aluno, não é? Esse receio, essa ansiedade, tem vários fatores. Para você ter ideia, por exemplo, treinar, fazer prova. Nós brincamos, quando você paga a taxa de inscrição para um vestibular, vamos supor que seja R$150, você está alugando uma cadeira por 5 horas por R$150. Você vai pagar isso. O quanto você vai usar, se você vai ficar 2 horas e vai abrir o bico, dá branco mental, não aguento mais, ou vai ficar 3, ou vai usar 5, problema seu. Vai custar 150 do mesmo jeito. Então, tem que treinar bastante, treinar muito, fazer prova Então, as pessoas, ao fazer prova, quando vê que está começando o raciocínio, já não está tão... Sim, dá uma paradinha, que nem no futebol. Por que no futebol não se joga futebol 90 minutos direto? Não seria melhor? Até ganharia tempo. Mas tem que dar um intervalinho para recompor energias. E todas essas coisas. Repensar a estratégia. Tá? Então tem uma série de coisas aí que precisam ser levadas em conta. E esse é o nosso papel. Agora, o que vocês observam lá no Singular Anglo?
entre esses candidatos aí dos vestibulares, hoje quais são as áreas que ainda sobressaem no interesse, quando a gente fala de interesse dos alunos, e porque vocês acabam de lançar um curso preparatório para medicina. Sim. Medicina ainda é o carro-chefe e é aquela carreira que traz aí, carrega um maior grau de exigência? Vamos por partes, né? Então, é inquestionável que hoje nós temos muitas faculdades fracas, cujo acesso é muito fácil. Então não precisa fazer cursinho, não precisa fazer nada. Mas o mercado de trabalho também é extremamente exigente e cada vez mais exigente. E no Brasil mais exigente ainda, porque qualquer trabalhador veja a incidência de tributação trabalhista em cima. Então esse funcionário precisa render para a empresa. Isso, uma série de fatores influem. Não vou dizer que para ser um bom profissional tem que sair de uma boa faculdade, mas aumenta a chance, abrem-se portas e tudo mais. Então, o primeiro segmento são alunos que querem escolas públicas, querem as universidades. A universidade traz um diploma mais reconhecido, além de, lógico, é de graça, é vantagem, propiciar muito mais pesquisa, propiciar muito mais abertura, de amplitude de conhecimentos e tudo mais. Então, esse segmento é um segmento muito significativo para o público de hoje de cursinho. Segundo, determinadas carreiras. E entre essas carreiras, então, a tal medicina que, disparada, é a medicina que mais gera interesse. Gera interesse. Lógico que tem outras carreiras que também geram bastante interesse, mas não com um montante significativo, tanto quanto o da medicina. E por isso a criação de um curso preparatório para a medicina, dado esse grau de exigência? Alguns fatores influíram nessa decisão. Um dos fatores é realmente esse mercado, essa procura. O outro fator é que os exames de medicina aqui no estado de São Paulo, nós tivemos um fenômeno muito significativo, né, no último ano, ou nos últimos anos. Alguns vestibulares que eram unificados se desunificaram completamente. Então, aumentou o número de vestibulares. Por exemplo, a Santa Casa, que é talvez a mais antiga, mais tradicional faculdade particular de medicina da cidade de São Paulo. Fazia pela FUVEST, separou, está fazendo um vestibular à parte. A nossa medicina ABC fazia pela PUC, separou, faz um vestibular à parte. O governo estadual tem a FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, estadual, muito procurada, fazia pela PUC, está fazendo separada. O governo tem a FAMERP, Rio Preto, também pública, fazia pela Unicamp, está fazendo separada. Então, aumentou muito. Quando a faculdade faz o vestibular específico para a medicina, as características das questões também mudam. Então, aí, a preparação já é diferente. Por quê? É mais específico. Porque esses exames tipo FUVEST, Unesp, Unicamp, são exames para todos. Abrangentes. Então, a mesma questão que é exigida do Paulo aqui, que vai fazer engenharia, é exigida do Gustavo, que vai fazer jornalismo. Então, é uma questão mais geral. Agora, não. A questão com vestibulares específicos de medicina, vamos pedir mais. Então, vamos pisar mais na biologia, vamos pisar mais na química. Tal. Vão ter peso maior. Exatamente. E quando foi lançado esse curso preparatório para medicina? Nós vamos lançar agora. Para 2018. Para 2018. Isso. E já vem percebendo aí algum interesse? Isso já vem sendo falado no meio? Esse curso, lógico, tem características diferentes. O número de alunos em sala é menor, a grade é bem maior, o material é diferente, tudo diferente. Focado mesmo. Nós continuamos normalmente com as outras turmas de cursinho, normalmente, e tem essa turma aí que tem esses diferenciais aí, que são simulados diferentes. E você tocou num ponto aí, eu aproveito até para já colocar aqui, querer saber que outras carreiras você apontaria, não as já tradicionais buscadas, mas hoje a gente ouve muito sobre novas carreiras, a tecnologia está aí lançando
Então, assim, o que você já poderia dizer para a gente que desponta entre esses vestibulandos? Mas você fez uma colocação aí, Paulo, sobre as universidades. E a gente não está dizendo aqui que uma universidade particular ela é melhor ou pior, não, é que há sim uma mercantilização e algumas, simplesmente por questões financeiras, acabam deixando a qualidade do ensino em segundo plano. Mas isso cabe à avaliação de quem vai prestar o vestibular. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, não é? Sobre a qualidade do que se apresenta hoje na universidade, porque a gente tem também aquele fenômeno no país, não é? Isso não é específico aqui da nossa região. Tradicionalmente, quem chega à universidade pública é quem fez o ensino privado durante praticamente toda a vida, esse privilégio, né? O ensino fundamental e médio. E aí tem o inverso, né? Quem estudou de graça até o ensino médio tem que pagar a universidade. As coisas mudaram um pouquinho, mas não muito, né? Bom, em primeiro lugar, por partes, você me perguntou carreiras procuradas. Por exemplo, que despontam, que surgem hoje, né? Que são engenharia aeronáutica. Nós temos poucas faculdades, a mais tradicional é o ITA, depois tem a USP em São Carlos e tem umas 2 particulares. O direito, nós aqui no estado de São Paulo, nós temos apenas 2 universidades públicas. Aqui em São Paulo, a USP, que tem em São Paulo, tem Ribeirão Preto, e Franca, que é da Unesp, só. O resto é tudo particular. Isso significa que, por exemplo, em direito, nós temos várias faculdades particulares muito boas. A PUC, a Mackenzie, a nossa São Bernardo. Direito São Bernardo. A Universidade de São Caetano do Sul. Temos faculdades boas. Então as coisas vão variando faculdade por faculdade. Sim. Depende da área, depende da carreira. Outra coisa. Existe também a situação em federais, principalmente, aquela questão de reservar vagas. Cotas. Isso está propiciando uma maior chance aos egressos de escolas públicas. Nós temos aqui um belo exemplo, aqui é a Universidade Federal do ABC, que tem isso. O grande problema é o seguinte, é que a Universidade Federal do ABC, que tem uma exigência muito boa, elogiável, mas a exigência é a mesma para todos. E então a evasão desse aluno da pública que chega lá e às vezes não consegue acompanhar, acaba sendo maior. Aliás, a evasão é um capítulo à parte no Brasil. No Brasil, essa questão de evasão é como se você tem lá um tanque... Vale um programa aqui para a gente falar sobre a evasão, né? Você tem um tanque com a torneira aberta, mas o ralo está aberto. Então entra muita água, mas também sai muita água. E o próprio Enem, o estilo do Enem colabora um pouco com isso aí. Se der tempo... Pode falar daí, sim. Depois eu falo isso daí. Então, a perspectiva, eu acho que existem faculdades particulares muito boas. A administração, você pode citar a GV, a INSPER, na engenharia a Mauá, a Mackenzie, teria um monte. O aluno compete em enxergar o caminho mais fácil, mais difícil. Tem o ditado, barato sai caro, o caminho, quando a esmola é grande, o santo desconfia. E outras coisas. Então, a empregabilidade tem que ser olhada lá no final. Tem que pensar. Isso é uma coisa que a gente fala muito para os alunos. Então, umas carreiras promissoras aí que a gente pode falar, que vocês têm percebido um interesse grande, aeronáutica? Eu falei não de concorrência, de aeronáutica, o direito, relações internacionais e outra coisa, ambiental. A área ligada à ambiental, à biotecnologia, todas essas coisas assim também... Tem surgido com força. Tem surgido, coisa que não acontecia há um tempo, né? É uma mudança aí, um paradigma do que exatamente. Antigamente. E vocês lá no Singular Ângulo têm também uma preocupação com a orientação, não é, desses vestibulantes, porque muitas vezes a dúvida existe, né? Sabe que vai prestar o vestibular, mas muitas vezes está lá quase na cara do gol e para que lado eu vou, né? Por que a gente faz a orientação? A gente poderia pensar, o problema é seu, você que escolhe aí.
Quanto antes o aluno escolher e já tiver com essa preocupação a menos nas costas, tira isso, né? Tira isso, se dedica mais ao estudo. Então, uma série de coisas que a gente aconselha. Nós temos muitos alunos que fazem cursinho e terceiro ano do ensino médio. Do ensino médio. Em outras escolas, não no singular, pode ser até no singular, mas o que a gente fala para eles? Estuda para esse ensino médio, se livra das notas, fecha as notas. Se você conseguir fechar, por exemplo, na terceira unidade letiva, você só tem que estudar para o vestibular. Então, são coisas que você vai descarregando preocupações. O vestibular carrega um fardo imenso. Então, você tira 2 quilos daqui, 3 quilos daqui, lá, tal, sei que estratégias que a gente faz. E muitas vezes aí, como eu falei, tendo já tirado essa preocupação de escolher uma carreira, né, já com informações suficientes, já tendo feito essa escolha, fica bem mais fácil. Tem aluno que perde um tempão ainda procurando, se preocupando com a carreira que ele vai, né, que ele poderia estar usando esse tempo para estudo. Lembrando que tem o evento, né, anual que vocês promovem, né, o encontro de informação profissional. Mas nós temos palestras, nós temos um plantão que a gente chama de plantão SOV, que mensalmente os coordenadores vão e ficam à disposição dos alunos para conversar, para tirar dúvidas. Aquelas dúvidas que é difícil tirar via e-mail, no papel, tal. Nós temos uma série de ações. Aliás, a gente falou aqui durante o bate-papo sobre as provas, né, que são feitas para preparar mesmo os alunos para o vestibular e que eles se dediquem a essas provas. Tem um sistema novo, aí, um aplicativo que permite que os alunos tirem dúvidas. Né, nós temos um aplicativo que chama Plural. E nós temos o plantão de dúvidas presencial, que são plantonistas, são estudantes que passam por um vestibular para ser plantonistas, que estão lá presencialmente à disposição dos alunos. E agora a gente tem o plantão de dúvidas virtual, que o aluno pode tirar de casa a dúvida, mandar a dúvida de casa. E como é que funciona? Já se adequando à tecnologia, né? A tecnologia ela não substitui a educação, mas ela ajuda. Então, funciona assim, você instala o aplicativo, você tem a sua senha e tudo mais, e você manda a pergunta e alguém responde lá. O mais interessante é, por exemplo, né, eu gosto de dar esse exemplo como professor de matemática. Você está fazendo lá um exercício, você chega a uma resposta e não bate com o gabarito. Aí você fica, mas onde eu errei? Tá, não sei o quê. Aí tira a foto. Tira a foto pelo celular, manda para lá e manda via aplicativo a foto. Via aplicativo. Como a gente manda uma foto no WhatsApp. Pelo WhatsApp. Isso. E aí ele responde, na terceira linha você errou na conta. Era 3 vezes 4 e você disse que deu 6. Né? E há os profissionais, então, que respondem. Tem uma banca de profissionais que respondem. Que estão ali dando suporte nesse aplicativo. Exatamente. Como é que chama o aplicativo? Plural. É fácil lembrar, singular, plural. E começou esse ano? Quando começou? Não, nós começamos apenas com a área de vestibulares em 2015. Em 2016 estendeu para o ensino médio e esse ano está com... 2015. Vamos pensar. Nós estamos em 2017. Estou fora. Também em 18 vai para o Fundamental 2. Então em 18, quando começou o vestibular, foi para o médio e Fundamental 2, a novidade vai estender para que os alunos do Fundamental... Você não vai me perguntar se vai mandar para a educação infantil, para a escola. Hoje eles já nascem com chip. Não duvido nada que os pequenininhos estejam ali no aplicativo. Está pensando o quê, Paulo? Essa criançada já nasce dando baile um monte de gente. Esses dias mesmo, meu sobrinho ali tem 8 anos. A minha mãe, querendo aprender a mexer no celular, aí falou para ele assim, você precisa me ensinar a mexer no celular. Não, tia, você já está velha, você não tem mais memória. Só que eles têm uma memória, você pega de um aninho ali já está... Impressionante. Impressionante, Paulo. Vamos dar dicas para o Enem, para o pessoal? E se você quiser falar, você ia falar sobre o quanto o sistema do Enem favorece muitas vezes a própria evasão escolar. O Enem... conceitualmente, quando virou um grande vestibular, o conceito é muito bonito. Você vestibulando, Gustavo, num único exame que você faz aqui,
em São Paulo, na própria região do ABC, você pode concorrer a qualquer faculdade do país federal. Até aí, muito bom. Evita de você ter que ir lá para Manaus fazer vestibular, evita de você ir para Fortaleza fazer vestibular, tudo bem. Você faz o seu exame, nem quando chega lá a época lá do SISU, chama SISU, época da matrícula, você coloca a opção, onde você quer, tudo bem. Acontece o seguinte, que as pessoas, elas têm a chance, ao fazer opção, o próprio sistema já fala, com essa nota você entra ou não. E quando o sistema avisa, olha, com essa nota aí, você muda a sua opção. E muitos começam a procurar na ânsia de entrar. De entrar simplesmente. Para falar para o pai que entrou, para falar para a família que entrou numa federal, tratar. Aí o que acontece? Escolhem faculdades totalmente inviáveis, né? Vamos fazer um exagero. Está aqui em Santo André e escolhem uma universidade do Piauí. Quer dizer, até aí muito bonito. Tem que mudar a rotina toda da vida. Tem que mudar. Quanto custa uma passagem aérea para o Piauí, Tentati? Aí começa, como vai se virar lá? E a namorada, e não sei o quê, e que nada, vai viver do quê? Tentati, vai voltar quantas vezes para casa, tal, né? Pior do que isso é o seguinte, a pessoa vai e faz a matrícula e ocupa a vaga. É federal, não paga nada, não tem punição alguma, e não aparece. E aquela vaga fica ocupada. Ficou lá travada. Ficou lá. Então, o Enem, o intuito foi muito bom, mas se esqueceu que o Brasil é um país de dimensões continentais. Se nós fôssemos uma Bélgica, um Portugal, uma Espanha, a coisa seria diferente. Porque nas famílias até funciona muito isso. De quanto em quanto tempo você vem nos visitar? Está lá no Piauí, vem de quanto em quanto tempo? Quanto custa uma passagem? Se vier de ônibus, acho que a hora de chegar já não está na hora de voltar. Né? Então, é complicado tudo isso daí. Então, por isso, lógico que tem muitos outros desdobramentos que seria alongar um pouco demais aqui. Eu acho que a gente não tem tempo para isso. Mas, basicamente, é isso. A nossa própria Universidade Federal da ABC aqui, que é uma maravilha, é disputadíssima, ela tem 15ª chamada, 16ª chamada. Nós estamos lá com aulas já em maio, ainda estão chamando. Tem aluno falando, me chamaram na Federal da ABC. Por quê? Porque foram descobrindo essas coisas e tal. O próprio governo agora vem anunciando uma série de medidas, né, via Ministério da Educação, após essa troca de governo aqui no Brasil, né, de presidente. Sim. Algumas mudanças, inclusive mudanças nesse Enem, né, tem algumas novidades. Sim. Até no governo passado, o governo passado gostava muito de números grandes. Então você vê o último Enem organizado pelo governo passado, que foi feito em 2016, ele teve 8 milhões e 500 mil inscritos. Sabe quantos fizeram a prova? 5 milhões e 500. Rodaram 3 milhões de provas. Desnecessariamente. Por quê? Porque davam inscrição para todo mundo. Mas fala, nosso exame do Enem, que é o vestibular, o FIES, você sabe muito bem a história do FIES, tinha um número astronômico, gastava esse dinheiro assim, né? De repente, de onde vai sair essa verba? Cortaram o FIES. E aí muita gente acabou ficando na mão. Hoje o FIES é muito mais enxuto do que o FIES, mas que os números eram bonitos, né? Então, infelizmente, a gente tem esse problema, que é um problema que... E o atual governo, que está fazendo um regime danado, está passando uma dificuldade financeira danada, lógico, deu uma equacionada, começou a cobrar do Enem, tanto que o número de inscritos já será bem mais baixo, você vai ver que a relação inscrito-comparecimento vai ser bem melhor, já mudou o esquema de exames para 2 finais de semana, que foi muito bem aceito pelos alunos. No FIES instituiu condições bem mais drásticas
de financiamento. Evidentemente, prejudicou muita universidade particular aí. Mas tá. Vamos falar das dicas do Enem, que então agora 2 finais de semana para o Enem. Que dicas você pode passar, Paulo, para quem que vocês já costumam passar no sistema do singular ângulo e que você pode passar? Na verdade, Gustavo, as dicas do Enem são dicas para um vestibulando em geral. Para fazer um vestibular em geral. O aluno tem que lembrar que o desempenho dele na prova vai ser o que vai decidir. Não adianta ele ter sido o melhor aluno de cursinho do Brasil se no dia, na hora da prova, ele não tiver. Então, não demonstrar isso para o computador, se for teste, ou para o examinador, se for por escrito. É lá que ele tem que fazer. Então, o aluno tem que, primeiro, chegar lá emocionalmente. Então, bem estruturado. Bem estruturado. Toda essa parte de bem estruturado, bem alimentado. Então, entram regrinhas no dia. Esses exames são todos à 13h. É um horário muito ingrato. Você, o portão fecha à 13h, você tem que estar lá antes. Imagine que hora você tem que almoçar. Então, a gente sempre fala, toma um café da manhã reforçado, depois um almoço leve, e vai lá e leva coisa para comer, para os seus intervalinhos, tal, não sei o quê. Local de prova. Todo mundo quer ir no mesmo dia para o mesmo local, aí faz aquela zumba e não sei o quê. Às vezes, o aluno lá, pai, empresta o carro, hoje é domingo, tá, não sei o quê. Aí não tem onde parar o carro, se desespera, o nervosismo vai. Antes, vai num dia antes, veja o local de provas. Né? Se situa direito. Se situa, documentação. Se pegar o carro do pai, pede para o pai levar. Exatamente. Documentação, já deixa tudo separado já no dia anterior. Tal. Sono, nem dorme a mais, nem dorme a menos. No dia anterior não faça excessos, mas também não adianta ficar estudando feito um maluco. Tal, não sei o quê. Achar que na véspera vai estudar tudo que não estuda. Vai adiantar. Agora, na hora da prova, imagine só a situação. Te coloca uma prova lá virada, cabeça para baixo, fala, não pode abrir. E você fica olhando lá, né? Fica olhando e falando, o ano inteiro da minha vida está aqui. O que será que tem aqui, né? Imagine o nível de ansiedade, né? Liberaram, faz uma panorâmica de ponta a ponta até o final, e localiza onde são questões mais acessíveis, que você sabe fazer. Fazendo isso, aquele emocional, o psicológico, que estava numa dúvida danada, fala, opa, mas esse negócio não é tão difícil quanto parecia. Está ao meu alcance. Pega, resolve essas questões, são bem rápidas, passa para a folha. Aí vai para as questões que ele viu nessa leitura, que mais ou menos ele sabe, talvez precise fazer uma continha a mais ou menos, aquele assunto ele estudou, vai lá para as médias e assim por diante. E vai fazendo assim, gradativamente. Por quê? Porque às vezes você chega e fala, bom, eu vou começar por química, porque química eu estudei muito. Justo na primeira questão de química, enrosca, às vezes por uma continha. Não, mas não é possível, eu estudei demais química, tal. Aí tem aqueles caras, não, questão de honra, eu não saio daqui enquanto não matar essa questão. E o resto dos concorrentes já estão desenvolvendo, abrindo pontos na frente, depois ele não recupera mais isso. E o emocional dele começa a ficar... Isso que eu ia dizer agora, aí já fica desestruturado, né? Desestrutura. Aí, de repente, até o que sabe já erra, né? O que sabe já era, exatamente. Aí tem aquela história de você perceber que, num certo momento, a sua cabeça já não está tão ágil, que você está errando conta, tal, essas coisas, tal. Pede para ir no banheiro, mesmo que não está com vontade, mas pede para ir, para esticar as pernas, para sair, faz aquele intervalinho, pega um lanche lá, tal.
biscoito de polvilho, craque para incomodar a sala toda. Pensa em outra coisa. Pensa em outra coisa, tal, não sei o quê. Retoma a prova, mais um tanto, para de novo e tudo mais. Então tá aí, um caminho, né? Um caminho. São algumas dicas. São algumas pequenas dicas. Pequenas dicas, né? Porque tá chegando a hora e é preciso ter... É difícil, né? A gente fala, né? Nossa! Mas a serenidade é necessária. Tentar encontrar aí... Nossa senhora, a situação do vestibular é muito desconfortável. Sem dúvida. E como viu? Nossa. Você sabe que a gente faz reuniões de pais, e normalmente eu que abro essas reuniões, e eu sempre falo, vocês precisam olhar direito, veja a situação que eles estão, porque eles estudam todo dia no abstrato, para um dia lá decidir. Aí chega a hora, né, de fato, e aí fica toda aquela preocupação também com esses próprios familiares, a expectativa que eles depositam em mim, não sei o quê, tem tudo isso, tem um monte de fatores aqui que se a gente começar a falar, a gente vai longe, né? Para terminar, Paulo, algumas novidades aí do Singular para 2018, Singular Ângulo, o que você pode dizer para a gente? Bom, diante aí do contexto nacional. Na minha área, como diretor de vestibular, evidentemente, esse curso específico, né? Turmas de medicina. Mas nós temos aí o Mind Makers, que é a introdução do pensamento computacional para as crianças, é uma matéria que já existe caráter obrigatório em países avançados. Nós temos esse aplicativo que nós comentamos sobre o plural, que hoje já está até em Fundamental 2. E sempre temos uma coisinha ou outra aí, né? Para seguir aí com essa tradição, como eu falei aqui, a gente até mencionou, né, as questões políticas de troca de comando de presidente e tal, o país tentando sair de uma crise e, claro, isso afeta todos os setores e mesmo o educacional precisa ir, né, encontrar o seu caminho para seguir. E a gente tem que sempre lembrar o seguinte, a gente nunca pode se acomodar, a gente tem que estar sempre à procura de novos caminhos, tal, porque... Nós falamos aí que eles, jovens, têm toda essa familiaridade, seja com a tecnologia. Eles sempre têm a mesma idade. Cada ano a gente está um ano mais velho. Então a gente tem que dançar de acordo com a música deles. Sem dúvida. Paulo Roberto de Francisco, diretor de vestibulares do Singular Ângulo, participando com a gente aqui de mais um bate-papo na nossa RD Online, aqui na RDTV, a TV do Jornal Repórter Diário. Paulo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer. Se quiser deixar uma mensagem final aí para os vestibulandos, para os alunos do Singular Ângulo aí, fique à vontade. Uma mensagem para todos, para os nossos alunos e para o pessoal em geral. Pessoal, vamos lá, com fé, com calma, tá? E vamos trabalhar para passar, tá? Boa sorte para vocês. Ter um bom resultado aí. Obrigado mais uma vez. Lembrando a você que nos acompanha que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV são reproduzidos nas versões impressas do RD. Esse aqui é o Jornal Repórter Diário, o RD que circula semanalmente às sextas-feiras nas 7 cidades do Grande ABC. Mensalmente tem a RD em revista. Curiosamente, a deste mês de outubro tem a educação como foco. Chegando aí também período de matrícula escolar, rematrícula, além dos vestibulares, tem todo esse contexto aqui, todo esse conteúdo na RD em revista. Você também pode acessar repórterdiario.com.br, ter o conteúdo online, os vídeos da nossa RDTV, que também estão no YouTube, RDTV Repórter Diário, e a nossa fanpage no Facebook, Jornal Repórter Diário, onde a gente também se encontra em transmissões ao vivo. Até a próxima!